E digo mais, o dízimo era anual. Oh, meu pai. Ah, morre, diabo! Eu também gostaria de ler uma mensagem que eu recebi, inclusive eu postei essa mensagem no Facebook. É uma mensagem de um ex-pastor, e ele fala gratidão a Deus. Então ele diz assim: gratidão a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas, nesse período de recomeço. Temos visto a graça e misericórdia de Deus em tudo. Tem sido um período de experiências com Deus como nunca antes. Se eu for listar aqui o que Deus nos tem feito nesses 6 meses, não caberia. Somos gratos pela família e pelos amigos. Sim, amigos existem. Que Deus tem colocado em nossos caminhos. Na verdade, esses amigos têm sido verdadeiros, entre aspas, anjos que nos têm acompanhado nessa caminhada. Perdas? Ele pergunta. Sinceramente, não vejo que tenha perdido nada. As boas lembranças e aprendizagem os tenho guardados comigo. Os verdadeiros amigos permanecem. Os amigos, entre aspas, do sistema, né? Sistema entre aspas, se foram. E agradeço por isso. As facilidades e comodidades, entre aspas, e aí ele vai citar aqui as facilidades, comodidades como casa, carro, salário, posição, títulos. Isso nunca foi real. Na verdade, nada disso existe. Sendo assim, não perdi nada. Talvez você pergunte, mas e o servir a Deus? Ora, o servir a Deus é para toda a vida. Isso vem do ventre, isso nasceu comigo e me acompanhará até o último dia de vida. O servir a Deus vai além de títulos e posições. Servir a Deus não depende de instituição, é algo muito maior que qualquer coisa. Aprenda, assim como eu, a separar obra de Deus de instituições religiosas. Hoje, passados 6 meses, durmo sem me preocupar como vai ser no outro dia. Tenho paz para sentar à mesa e desfrutar de uma refeição com a minha família. Tenho qualidade de vida. Posso ir e voltar, sair e chegar, sem pressa nem correria, nem a preocupação de que alguém me aprove. Isso. Sou guiado unicamente pelo Espírito de Deus. Hoje compartilho um café com amigos e isso não tem preço. Tenho a praia 24 horas à minha disposição. Tenho a brisa do vento no meu rosto. Tenho cidades que quero e vou conhecer. Países que quero visitar. Não tenho mais a preocupação de como vai ser o mês.
quem lê, entenda. Então, mês aqui, ele está falando aquela preocupação de ter que pegar o mês, de crescer o mês financeiramente da instituição, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Não me arrependo de nada, nem de antes, nem de agora, mas o recomeço se faz necessário, e hoje vejo que o Espírito Santo nos guiou a isso. Muitos que vêm aqui saber como estamos, agora já sabem. E para muitos ou muitas que nos perguntam, escrevo essas palavras: a decisão é pessoal. Ninguém pode interferir em sua decisão, seja de recomeçar ou permanecer. Não ponha jamais sua salvação, sua comunhão com Deus em risco. Não tenha medo de recomeçar. E a rua da amargura que eles falam, né, entre aspas, aqui, só existe para quem não tem Deus. A verdade é que hoje em dia muitos estão dentro e vivendo amargurados. Falo porque sei. Com Deus à frente é impossível dar errado. Não faça porque outros fizeram. Faça se o Espírito Santo te mover a fazer. Em Cristo, hoje temos liberdade, não para fazer o que queremos, nem para viver de forma que queremos. A liberdade em Cristo nos faz viver a vida que Ele quer que vivamos, segundo a sua soberana vontade. Os homens te dão 3 dias, Deus me dá todos os dias. Então, é um relato de um ex-pastor que eu queria compartilhar com vocês aqui. Bom, aí você observa nesse relato desse ex-pastor, né, o quanto a pessoa ela se sente livre quando ela sai desse sistema, né, sistema religioso. Você sabe que quando nós conhecemos a instituição religiosa que eu frequentava, por exemplo, que eu vivi lá durante tantos anos, a Igreja Universal do Reino de Deus, nós tivemos o nosso primeiro contato com a Bíblia, Nós líamos a Bíblia de acordo com o que nos era ensinado, de forma que interpretavam para nós a Bíblia, e isso nós passávamos para as outras pessoas, passávamos para os outros pastores, para os obreiros, para os jovens, para os membros, ou seja, versículos isolados fora do contexto, e nós não tínhamos, por exemplo, embora tivéssemos acesso, mas nós não nos interessávamos, essa é a verdade, por ouvir outros líderes religiosos, por pesquisar determinados assuntos na internet, ler outros livros, porque nós nos alimentávamos daquilo que nós recebíamos do líder religioso, que era e é o Edir Macedo. Então, aquilo que recebíamos era aquilo que nós passávamos. E quando eu saí da instituição, e já contei aqui em outros vídeos por que saímos na instituição, nós abrimos também uma igreja. Nós havíamos aberto uma igreja, a Igreja Cristã do Recomeço. Porém, nós fazíamos nessa igreja a mesma coisa que nós havíamos aprendido, que é o que normalmente quem sai faz. Você vê aí
você vê aí na internet, aqueles que saem e que abrem, normalmente, não estou aqui generalizando, mas a maioria faz a mesma coisa, ou seja, vai trabalhar com um copo de água depois da oração, vai trabalhar com o caminho do sal, um certo incômodo, né? Um certo incômodo com aquilo, um certo incômodo, porque o próprio Espírito Santo, porque nós começamos a ler livros, ler mais a Bíblia de forma linear, não ler apenas versículos isolados. Então, nós começamos a descobrir o Evangelho da graça de Cristo. E aí nós entendemos que o que nós vivíamos antes era o Evangelho da lei. Era o Evangelho da lei. O ministério da lei, da injustiça, do comércio, da condenação, da morte, de tudo isso. E aí, nós então decidimos que não queríamos mais e não vamos abrir igreja física. Isso não significa que, e eu gostaria de falar isso para você, isso não significa que eu sou contra, por exemplo, as pessoas se reunirem em um lugar. Não sou contra. As pessoas, por exemplo, se reunirem em uma casa, se reunirem em uma praça, se reunirem até mesmo num galpão. Não sou contra isso. Também não sou contra as pessoas elas contribuírem voluntariamente. A questão não é essa. A questão não é essa. O que nós somos contra hoje, e nós não temos nenhum problema, preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu não tenho nenhum problema de rever meus conceitos. E se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, eu encontrar a verdade, assumir o meu erro e passar a falar a verdade, repor a verdade. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então eu reconheço que muitas coisas que eu ensinei no passado, ensinei de forma errada, que eu pratiquei no passado de forma errada. Por quê? Porque aprendi dessa forma, aprendi dessa maneira. Então, por exemplo, a questão do dízimo. O dízimo, se você for buscar o contexto bíblico, você vai entender que você que é cristão, você não deve dar o dízimo, você não tem que dar o dízimo, você não tem obrigação para dar o dízimo. Muitas pessoas dizem assim, mas o dízimo está na Bíblia. O dízimo está na Bíblia, né? Mas eu pergunto para você, tudo que está na Bíblia, serve para você simplesmente pelo fato de estar na Bíblia? Por exemplo, a circuncisão está na Bíblia. A circuncisão, ela está na Bíblia. Aí eu pergunto para você, a circuncisão é para você? Os sacrifícios de animais, eles estão na Bíblia. Os sacrifícios de animais estão na Bíblia.
Então isso serve também para você, porque está na Bíblia. Uma coisa que eu aprendi foi ler a Bíblia de forma linear e saber o que é para mim, o que é para os gentios e o que era para os judeus. O que é Antigo Testamento, Antigo Pacto, Antiga Aliança e o que é hoje o Novo Pacto, a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então, não é porque o dízimo está na Bíblia que ele é para você. Que ele é para você. O dízimo, ele tinha uma função. O dízimo tinha uma função. Quando Deus instituiu o dízimo para o povo de Israel, Deus disse, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês entrarem na terra prometida, na terra de Canaã, então as terras, ou a terra será repartida entre as tribos. Porém, uma tribo não vai ter nenhum direito à terra. E era a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela foi escolhida para cuidar do tabernáculo. E cuidar do tabernáculo é da tribo de Levi, ou era da tribo de Levi, que saíam os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Então essa tribo, ela não teria direito à terra. A terra seria repartida apenas pelas 11 tribos. E essas 11 tribos, o que elas iriam fazer? Como a tribo de Levi não tinha terra aonde plantar, aonde cultivar, então as outras tribos iriam separar 10% da plantação, era da plantação, e também do gado. E iria entregar essa tribo, que seria sustentada pelas outras tribos. Porque essa tribo, a tribo de Levi, ficaria apenas cuidando do sacerdócio. E não era dinheiro. Veja bem, não era dinheiro. Era de alimentos, ou seja, da agricultura e agropecuária. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. E essa tribo, a tribo de Levi, o que faria com o dízimo? Se alimentava dos dízimos e também tinha a função de ajudar aos necessitados, como as viúvas, como os órfãos, como os estrangeiros. Porque Israel era uma teocracia, não havia, por exemplo, um Estado que cuidasse dessas pessoas. Então essas pessoas eram cuidadas, né? Elas eram cuidadas por isso, pelos dízimos. E digo mais, o dízimo era anual. O dízimo nunca foi, por exemplo, em dinheiro e nunca foi mensal do salário da pessoa. Então, se você hoje, lê a Bíblia, você vai entender isso. Você vai entender isso, né? Então, eu vou ler aqui alguns comentários, né? A Cristiane, boa tarde, Alfredo, tamo junto, obrigado por divulgar o meu canal, vamos continuar divulgando sim os canais, tá? É importante a divulgação dos canais e quando você dá o seu like, o YouTube entende que esse vídeo você gostou e vai recomendar sempre os nossos vídeos para você e para outras pessoas. Quanto mais comentários você coloca, também
e até a questão da monetização do canal. O YouTube, quando o canal ele é monetizado, o YouTube divulga mais esse canal, porque o YouTube tem interesse financeiro. Então, o YouTube divulga o canal que é monetizado, como o YouTube também considera aqueles canais que têm mais de 100 mil inscritos. Então, o YouTube, ele não é que ele prioriza, né, mas ele dá mais visibilidade para esses canais. Então, Cristiane, ela diz, exato, é isso mesmo, Cristiane, vamos continuar assim. Lucas, olá, boa tarde, denuncie esse fake com o seu nome. Bom, é isso aí o que eles fazem, é criar fakes, enfim, mas vamos continuar. Se eu for denunciar todo mundo que usa o meu nome, Fabiano Alves, antes o Macedo dizia que a Globo o perseguia, mas, na verdade, a Globo estava denunciando. Agora os inimigos do Macedo são os da própria seita que ele criou. Ele nunca prestou desde o princípio. Eisiurde Cegueira, fala que Alfredão deve estar falando com outra pessoa, né? Acho que era o canal que eles estão, um canal fake que eles estão criando. Um abraço aí para o Wagner, André Barros, Márcio Alexandre, também Regina Segala. Foto muito de ver, acho que gosto muito de ver os vídeos, não vou mais à igreja. Inclusive, no canal aqui, nós não temos só as denúncias, tá? Às quartas-feiras nós temos um estudo, sempre às quartas-feiras nós temos um estudo, e estamos estudando o livro de Hebreus, e no domingo nós temos o Igreja em Casa, tá? Igreja em Casa, então temos esses 2 dias aí. Edson Fernandes também está aqui, tá? Vamos ver aqui e tal. Cida Ferreira, Alexandre também está aqui. A Esther. Sabe se o Macedo já traiu a Esther? Olha, que eu saiba, que eu tenha presenciado, não. Mas já ouvi rumores, tá? Já ouvi rumores, mas não é uma coisa que eu tenha certeza, então eu não posso falar. Como de outros também, né? Como de outros também. Cida Ferreira, manda um alô para mim, acompanho todos vocês, verdade pura. Então, um abraço aí, tá? Antônio, o senhor tirou as palavras da minha boca, Cacá. Coisa que falo há décadas. Eu não entendi. O que você fala há décadas? Escreve aí, por favor. Salutares, ar-condicionado, ele deve trabalhar com ar-condicionado. Boa tarde, senhor Alfredo. Maurício Carvalho, eu estou aqui, tá? O Rafael. A Rafaela, ela diz, o sobrinho do Macedo disse que teve caso, bom, não sei, sobrinho do Macedo, não sei quem é o sobrinho do Macedo. Então, Ana Novaes não serve apenas para a Hyundai. Bom, se você tiver alguma questão em relação ao dízimo, por favor, você coloca aí, né? Coloca aí, por favor, para nós falarmos aqui a respeito dessa situação. Nós estamos fazendo sempre, todo dia eu estou postando uma hashtag, todos os dias, né? Uma hashtag no Facebook, não dê o dízimo, ajude o próximo, ou seja, ajude o necessitado, não dê o dízimo,
ajude o necessitado, tá bom? Por quê? Porque você ajudando a uma pessoa necessitada, você está fazendo a obra de Deus, tá? Você está fazendo a obra de Deus. Bom, em Mateus, capítulo 23, né? Em Mateus, capítulo 23, versículo 23, Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus fala a respeito do dízimo. E muitos dizem assim, Jesus falou do dízimo. Está na Bíblia, Jesus falou do dízimo. É verdade. Nós vamos já falar sobre isso. Lucas Almeida, Jesus deu dízimo aqui na Terra? Não. Pelo menos na Bíblia não está escrito que Jesus tenha dado, né? Não tem nenhuma referência na Bíblia que Jesus tenha dado o dízimo. Mas mesmo pode até ser uma outra coisa. Não era todo mundo que dava o dízimo. Não era todo mundo que dava o dízimo. Isso é muito interessante. Eu estava pesquisando e só dava dízimo quem tinha terra. E a profissão era na agricultura e agropecuária. Ou seja, porque o dízimo era somente do gado, o dízimo era somente do gado e somente da agricultura, ou seja, grãos, hortaliças, dos alimentos, né, dos vegetais. Quem tinha outra profissão não dava dízimo. Não dava dízimo. Não tinha essa lei para outras profissões. O dízimo era apenas para aqueles que davam, que era do gado. Pesquise na Bíblia que você vai ver isso. Era do gado e também da agricultura. Pelo que, pelo menos nós sempre aprendemos, né, que Jesus era carpinteiro, mas também não pesquisei ainda na Bíblia para que isso fosse realidade. Pelo menos nós sempre aprendemos isso. Então, uma outra coisa interessante, o dízimo era só da agricultura e da agropecuária. Tá? As outras profissões não dava dízimo, porque dízimo não era dinheiro. Dízimo era alimento. Mas e quando os sacerdotes precisavam de dinheiro para alguma coisa? Então, quando se precisava de dinheiro, ora, o que eles faziam? Havia alguma necessidade, reuniam a comunidade e diziam, olha, estamos precisando disso, disso e disso, e então o povo trazia voluntariamente. Você pode ver isso na Bíblia, tá bom? Então, o dízimo, na verdade, é um grande engano. Rafael Balbi, no dízimo, eles falam que não dado, o devorador vai acabar com tudo, só que o devorador são eles mesmos. É verdade. O dízimo Vilma, fico feliz pelo Senhor existir, pois o Senhor tem ajudado a muitos que um dia foi enganado como eu. Hoje sou livre pela verdade. Rafael Crossman, pode até dar dízimo na congregação se quiser, mas não é obrigatório, como dizem. Bom, você pode dar, o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser. Agora, você jamais pode dizer que é um mandamento para a igreja, ou que a igreja tem que dar, ou que, enfim, e jamais você vai poder cobrar de Deus alguma coisa, tá? O que seria o devorador e o termo abrir a janela do céu e derramar sobre vós de bênção sem medida? É simples. Como o dízimo era da agropecuária, do gado, e também era da agricultura, então, o que acontecia? Se não houvesse chuva,
Você sabe, se não tiver chuva, a plantação, o que acontece com a plantação? Não tem plantação. O gado vai morrer. Não tem como, sem chuva. Então, e o devorador? Eram os gafanhotos que vinham destruir as plantações. Então, era isso. Abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas, aquilo ali era chuva, né? Para que houvesse uma boa colheita, para que os animais fossem saudáveis, era isso. Tá? Aqui diz, daqui a pouco ele vai fazer propaganda para arrecadar dinheiro com o SNAP, não sei o que é isso. Né? Não sei o que é isso, nem sei o que é isso. Bom, vou ver aqui também. Fábio Souza. Ontem recebi um convite da minha tia para ir ao cinema ver o filme do Macedo. Eu perguntei, como assim? Ela disse que a igreja que ela frequenta está distribuindo para o povo. Aí eu falei, que palhaçada, né? Então, vamos continuar aqui. Bom, deixa eu falar então sobre isso aqui, Mateus, quando Jesus fala do dízimo. Se você ler Mateus, o capítulo 23 todo, você vai ver que Jesus está falando com escribas e fariseus. Jesus não está falando com a igreja, tá? Jesus não está falando com a igreja. Jesus está falando até porque não existia ainda igreja. Não havia igreja, tá? Então Jesus está falando com escribas e fariseus, com os judeus. Havia templo naquela época. Na época de Jesus havia templo. Tanto é que Jesus, ele foi ao templo, porque ele era judeu. Jesus, ele disse, olha, não ficará pedra sobre pedra. Ele profetizou a respeito da destruição do templo. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você deve entender, é que Jesus aqui está se dirigindo a escribas e fariseus, a judeus, não a igreja. Ele não está se dirigindo a mim, a você. Está se dirigindo a escribas e fariseus. E aí no versículo 23, do capítulo 23 de Mateus, ele diz, ai de vós, vós quem? Escribas e fariseus. Ai de vós quem? Escribas e fariseus. Ele não está dizendo, ai de vós, Alfredo, ai de vós, Ana, João. Não, ele está se dirigindo aos escribas e aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Hipócritas. Então ele está chamando os escribas, ele está chamando os fariseus de hipócritas, que é uma pessoa hipócrita, que fala uma coisa e faz outra. Então ele não está elogiando os escribas e fariseus. Ele está aqui censurando os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo. Do que eles davam dízimo? Da hortelã, do endro e do cominho. Então você veja que aqui não é dinheiro. Jesus não está falando de dinheiro. Jesus está falando do endro, do cominho. Ele está falando de hortelã. Então ele está falando de alimentos, do endro, do cominho, da hortelã. Ele não está falando de dinheiro.
Jesus não está falando aqui que o dízimo é dinheiro. Ou seja, que você tem que tirar do seu salário, você trabalha 30 dias, e aí você chega no final do mês, você recebe o seu salário, ou você recebe 2.000, 3.000 reais, 3.000 reais, por exemplo, e você tirar 300 reais e dar para uma instituição. Jesus não está falando isso. Está aqui no texto, está claro no texto. Muitas pessoas dizem assim, mas está na Bíblia. Realmente está na Bíblia aqui, mas não é dinheiro. E olha para quem Jesus está falando. Olha para quem Jesus está se dirigindo. Não seria, por exemplo, se eu quisesse o seu dinheiro, por exemplo, se eu quisesse o seu dinheiro, se eu quisesse viver do seu dinheiro, não seria muito mais fácil para mim pregar sobre o dízimo, falar sobre o dízimo, como eu fazia antes? Que imagina, nós temos aí 60.000 pessoas que estão aí inscritas no canal. Ora, vamos supor que eu estivesse aqui falando do dízimo e que eu falasse que você tem que dar o dízimo. Talvez eu conseguisse aí, sei lá, 600 pessoas, 1% só de pessoas que entregassem o dízimo. Ora, mas eu não quero o seu dinheiro, eu não quero viver do seu dinheiro. Tá? Isso não significa que, volto a repetir, como eu disse no começo, que você não possa ajudar, contribuir voluntariamente. Uma coisa é você contribuir, se você tem condições, contribuir voluntariamente com, por exemplo, alguém que você, um lugar que você frequenta, por exemplo, né? E você ali, puxa vida, você vê que aquele lugar ali tem que pagar um aluguel, tem que pagar uma água, tem que pagar, enfim, uma energia. Então, vamos contribuir, você vai contribuir voluntariamente. Mas o dízimo nunca foi para isso. Nunca foi para isso. O dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi para isso que você vê os líderes religiosos ensinando. Nunca foi para isso. Olha só, vamos continuar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então Jesus aqui ele deixa claro que o dízimo é da lei. Que o dízimo é da lei. É uma lei. É um preceito da lei. Só que não é o mais importante. E as pessoas que dizem assim, eu quando dou o meu dízimo, eu estou usando a minha fé. Não, você não está usando a sua fé. Porque Jesus disse que o dízimo ele é um preceito da lei, mas não é mais importante. O mais importante é a justiça. Ou seja, ser justo. E não é justo, por exemplo, eu conhecer a verdade e não falar para você a verdade. Você sabia que quando eu falei para vocês que eu abri a igreja Cristã do Recomeço, logo que eu saí da instituição, e eu estava fazendo o mesmo trabalho,
mas já me sentia incomodado porque eu comecei a ouvir outras pessoas, ler outras coisas que antes eu não lia, e eu já comecei a me posicionar contra o sacrifício, contra o dízimo. E você acredita que eu perdi amigos, entre aspas, por causa disso? Porque eles queriam que eu continuasse pregando sobre o dízimo, que eu continuasse falando sobre sacrifício. Eles queriam que eu continuasse. Mas eu disse, não, eu não vou. Eu não vou. Porque agora eu conheço a verdade. E a verdade, ela não vai ficar pela metade. Quando eu digo que nós vamos repor a verdade, vamos repor em todos os sentidos. Não apenas no sentido de mostrar as falcatruas, a hipocrisia do sistema religioso, mas também de mostrar para as pessoas a verdade da palavra de Deus. Tá? Na verdade da palavra de Deus. Então, não é justo conhecer a verdade e guardar a verdade. Esconder a verdade das pessoas. Então, Jesus disse que o mais importante da lei é justiça, a misericórdia, quer dizer, misericórdia, você ter misericórdia das outras pessoas, você ajudar outras pessoas, né? E a fé. Então você vê que dízimo não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com fé. E ele diz mais: deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando com escribas e fariseus, dizendo para eles, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas, porque havia templo. Jesus ainda estava vivo. Ainda não estava valendo, podemos assim dizer, o Novo Testamento. O Novo Testamento só passa a ter validade quando Jesus morre na cruz do Calvário. Por isso que hoje eu entendo que quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João, para mim hoje não é Novo Testamento. Isso não é Novo Testamento. O Novo Testamento, ele passa a existir depois da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, enquanto Jesus está vivo, Jesus está vivendo debaixo da lei, até porque Jesus veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Foi para isso, porque nenhum ser humano conseguia cumprir a lei. Eu vou mostrar para você, vou ver se eu acho aqui, em Hebreus, né, em Hebreus capítulo 9, olha só o que diz Hebreus capítulo 9. Um abraço aí para o irmão Tiago Leite. Um abraço, Tiago. Muito obrigado pelo apoio. Hebreus, vamos ler juntos? Você, por exemplo, Hebreus capítulo 9, deixa eu ver se é isso mesmo. 9, isso mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 15 em diante. Eu vou ler para você. Olha o que diz Hebreus. Por isso mesmo,
Ele é o mediador da nova aliança. Quem é o mediador da nova aliança? A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque, olha só o que diz o versículo 16 e 17, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por exemplo, você que é filho. Então, você é filho de um pai rico, de uma mãe rica. Então, tem lá um testamento que tudo vai ficar para você. Tudo vai ficar para você. Mas aquele testamento, ele só tem validade quando o testador morrer. Que no caso seria o pai ou a mãe que vai deixar a herança para o filho. Enquanto o pai e a mãe estão vivos, ou seja, o testador, então aquele testamento não tem validade, ele não tem força. Por isso que quando nós falamos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não estamos falando de Novo Testamento, nós estamos falando de livros históricos que contam a vida de Jesus, que contam a vida de Cristo, que contam a vida de Jesus. É isso. Um abraço ao Davi Vieira, também pelo apoio. Davi, estava esquecendo de falar do seu canal e vou pedir aqui às pessoas que se inscrevam no canal do Davi Vieira, tá? O Davi Vieira tem um canal agora no YouTube, se inscreva lá. Então, por isso que muitas coisas, quando nós lemos na Bíblia, e os líderes religiosos usam muito isso, ele diz assim, não, está escrito na Bíblia. Realmente está, mas não é para você. Não é para você. Você lembra quando Jesus curou o leproso? Jesus curou o leproso. O que Jesus mandou o leproso fazer? Ele disse, agora você vai lá e você se mostra ao sacerdote e você faz a oferta que está na lei de Moisés, que Moisés ordenou, que era apresentar 2 aves. Uma seria morta e a outra seria livre, deixava ela solta. Né? Você faz isso hoje? Você não faz isso hoje. Você não faz isso hoje. Então, o testamento, ele só tem validade quando o testador morre. O versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com a água de lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só sobre o próprio povo, como também sobre todo, não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo. O que Moisés fez quando ele sancionou a lei? Né? Um abraço aí também para Adriana, tá? Adriana, um abraço e obrigado pelo apoio. Bom, então o que Moisés fez? Para que a lei tivesse validade, Moisés então pegou os bezerros, os animais, matou os animais, aspergiu o sangue. Moisés então jogou o sangue, aspergiu o sangue sobre o livro da lei e sobre o povo. E a partir dali, então, estava valendo a lei. Porque ela foi sancionada com sangue. A mesma coisa a nova aliança, a mesma coisa o Novo Testamento. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, derrama o sangue na cruz do Calvário, pronto.
e ele diz, está consumado. Então, a partir de agora, é uma nova aliança. A partir de agora é um novo pacto. E esse novo pacto não tem ordenanças, não tem obrigações, não tem rituais, não tem nada daquilo da antiga aliança. Simples assim. Fato, simples assim. Tá? Por isso Jesus, quando disse para os judeus, vocês destroem esse templo, mas eu em 3 dias vou reconstruí-lo. E os judeus falaram, mas como esse templo demorou tanto tempo para ser construído e você vai reconstruir o templo em 3 dias? Jesus estava falando do corpo dele. Jesus está falando do nosso corpo, que passaria a ser o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje a casa do tesouro é você. Temos esse tesouro em vaso de barros. É o Espírito dentro de nós. O que é o batismo no Espírito Santo? Presta atenção para vocês entenderem. Antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha somente em algumas pessoas. O Espírito Santo não habitava e não atuava em todas as pessoas do Antigo Testamento ou em todo o Israel. O Espírito Santo era limitado apenas a um grupo específico de pessoas. Por exemplo, o Espírito Santo vinha sobre os reis. Davi, quando foi ungido por Samuel, o Espírito Santo se apoderou dele. O Espírito Santo vinha sobre os profetas. Você pode ver que Elias, quando ungiu Eliseu no seu lugar, Eliseu recebe o Espírito Santo. Ele vinha sobre os sacerdotes, reis, profetas e sacerdotes. Então o Espírito Santo estava limitado a um grupo só específico. E o Espírito Santo vinha de maneira temporária. Ele não era permanente. Só se lembrar de Sansão, por exemplo. O Espírito Santo, quando Sansão se deparava com a situação, o leão veio até ele. A Bíblia diz que naquela hora o Espírito Santo se apossou dele e ele rasgou o leão. E a Bíblia diz que quando Sansão peca, com Dalila, etc. tal, o Espírito se retira dele. Saul a mesma coisa. A Bíblia diz que o Espírito se apodera dele para ser rei, mas depois o Espírito do Senhor se retira de Saul. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento era limitado só a um grupo de pessoas, alguns. E ele não era permanente, ele era temporário. E ele estava mais nos reis, nos sacerdotes e nos profetas. E ele vinha, enchia eles para certas ocasiões e para certos ofícios. Contudo, o Senhor promete que em um tempo futuro, ele derramaria o Espírito Santo, não só sobre mais reis, sacerdotes e profetas, mas sobre toda a carne. E o Espírito não seria mais temporário, seria permanente. Entendeu? Grava bem isso. O Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento? Atuava. Gênesis 1 ele já estava lá. Ele, por exemplo, capacitou pessoas para ofício, por exemplo, Basiléu, para construir o tabernáculo. Como que ele construiu aquela arquitetura toda detalhada? Deus encheu esse homem de sabedoria e destreza. Êxodo 31 diz que ele recebe o Espírito Santo para construir o tabernáculo. Então Deus usava algumas pessoas no Antigo Testamento e ele atuava no Antigo Testamento. Como é que essa pessoa convertia no Antigo Testamento? Então o Senhor faz uma promessa que um dia ele viria na plenitude, viria sobre todas as pessoas e estaria permanente. Temos várias profecias disso no Antigo Testamento. Mas vou citar a maior delas, a mais clássica, a mais conhecida, que está em Joel, não precisa abrir, 2:28. Joel profetiza assim: e acontecerá que depois, Pedro vai acrescentar que nos últimos dias, derramarei do meu espírito
sobre toda a carne. Carne aqui sobre todas as pessoas. Quais são elas? Vossos filhos e vossas filhas. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visão. Até sobre os servos derramarei do meu espírito. O que ele está querendo dizer aqui? Não haveria mais distinção social. Não é só a categoria de nobres. Não é só pais, Davi, Absalão, Aminon, Tamar, não. É só o pai, não. Vossos filhos e filhas. Velhos e jovens. Não estaria só sobre anciãos, profetas, mas jovens também. E até servos e livres, até escravos. A ideia aqui, não há mais distinção, extrato social, não há mais cultura. O Espírito poderia ser derramado sobre qualquer categoria de pessoas. Então a promessa é uma plenitude para todas as pessoas. Ele prometeu isso. Isso é o batismo no Espírito Santo, que o Antigo Testamento já faz menção. E então haveria o quê? A promessa de universalidade. O Espírito Santo para todos. E havia uma promessa de permanência. João 14 diz: vos enviarei o Consolador, e ele vos enviarei o Consolador. É uma promessa, a mesma de Joel. E há de ser que derramarei do meu Espírito. Jesus diz: recebereis o Espírito Consolador. Então, universalidade. Que mais? Permanência. E ele estará convosco para sempre. Ele habitará em vós. Agora não é mais temporário. Não é mais limitado. E não é mais temporário. É permanente. Era a promessa que iria se cumprir futuramente. O Novo Testamento também faz uma profecia do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Está em Mateus 3:1. É João Batista. João Batista é um profeta, o último profeta da antiga aliança. Se você ler do capítulo Mateus 3, do verso 1 ao 5, do verso 1 ao 12, fala disso. Olha só. Então, verso 5, saíam ter com João Batista toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Verso 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João dá início ao ministério fazendo batismo nas águas. Esse batismo está ligado ao ritual de purificação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia cerimônias, rituais, e havia muitos tanques de água, onde as pessoas tinham que se purificar. Era o início ali do ministério profético que viria de Jesus. Então ele começou a batizar, ele começou a pregar o batismo de arrependimento. As pessoas vinham, desciam as águas para perdão dos seus pecados. E ele vai, nesse momento, ele vai citar uma profecia, ele vai profetizar. Está em Mateus 3, 11 e 12. Eu vos batizo com água para o arrependimento. O começo da fé. O começo de vocês terem consciência dos pecados. Mas vem aquele depois de mim, que é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, quem? Cristo, vos batizará, futuro, uma promessa, uma profecia. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É a primeira menção na Bíblia da palavra batismo no Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o responsável por cumprir a profecia de Joel 2, 28, de enviar o Espírito Santo a toda a carne, estava sob encargo de Jesus.
Ele cumprirá a promessa de Joel 2,28. Ele distribuirá o Espírito para todas as classes e todos os povos. E Ele fará que o Espírito esteja permanente. Ele batizará com o Espírito Santo. Então, seja, Jesus é quem cumpriria a promessa e a profecia do Antigo Testamento, do Espírito Santo. Não só está restrito a um grupo de pessoas, mas a todo aquele que crê. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará significa futuro, iria ocorrer. Foi uma profecia de João Batista, a mesma de Joel. Só que a Bíblia diz que ele também batizará com fogo. O que significa batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo? Felizmente o movimento carismático e alguns pentecostais, tem muitos pentecostais sérios, bíblicos, estudiosos, entendem assim. Eles entendem 3 períodos. Primeiro, a conversão, você recebe o Espírito Santo. Só que você é um crente ainda fraco, não tem condição de exercer o ofício, de pregar. Para isso, você precisa da segunda bênção. A primeira, a conversão. A segunda, o batismo no Espírito Santo. O que é isso? É uma unção do céu que dá dons, poder e o falar em línguas. E o batismo com fogo? Aí é a categoria só para os messias. É um batismo com fogo mesmo. Não é nada disso. A exegese do verso 11 é o verso 12. O que é exegese? A ciência da interpretação do texto. É do prefixo ex, extrair, tirar de. Como eu interpreto o 11? O 12. A sua pá, com a sua pá, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem tem a pá na mão? Cristo, quem batiza com o Espírito Santo, e quem batiza com fogo, ok? Ele tem a pá. Essa pá, ele vai pegar uma eira e separar o trigo e colocar no celeiro, e a palha no fogo. Batismo com o Espírito Santo é o trigo colocado no celeiro, salvação. Jesus veio para selar com o Espírito Santo aqueles que ele vai salvar. Batismo com fogo, juízo. Vai pegar a palha, os bodes, os ímpios, e vai queimar. Jesus veio então tanto para salvar quanto para condenar. Batismo no Espírito Santo, salvação. Batismo com fogo, juízo, condenação. Não tem nada de segunda. Não se deixe enganar pelos cães gulosos que pegam a Bíblia e tiram ela do contexto para arrancar o seu dinheiro. Ah, mas você pode perguntar, mas como o pastor da minha igreja, ele vai manter a igreja? Ele vai pagar a água, a luz, ele vai pagar o aluguel. Primeiro, que Deus não mandou ele fazer isso, tá? Seria uma responsabilidade dele, de quem abriu. Mas se as pessoas quiserem, as pessoas ajudam de uma forma voluntária. Elas ajudam voluntariamente. E meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, se você é uma pessoa que você tem sido uma pessoa economicamente privilegiada ou não, mesmo que você não seja uma pessoa economicamente privilegiada, mas se você pode, em vez de você entregar o seu dinheiro, o seu dízimo, para esses cães gulosos, que cada vez ficam mais ricos, ajude o seu próximo.
Ah, mas eu dou na instituição para a instituição ajudar. Não. Você não tem que terceirizar isso. É você que tem que fazer. É você que sabe que tem um vizinho, sabe que tem um familiar, sabe que existe outro irmão que precisa de ajuda, então você ajude. Você estenda a sua mão e ajude. Não passe isso para os outros, não. E se você estiver fazendo, não precisa você divulgar que você está fazendo. Apenas faça. Apenas faça. Para terminar essa live de hoje, eu vou ler com você Mateus, que é o capítulo 25, quando Jesus está fazendo uma série de vários sermãos e ele fala sobre o grande julgamento. Um abraço, Ângelo Pereira, um abraço. Vinícius, agora, ele manda abraço para quem enche o bolso dele. Bom, estou aqui lendo mais comentários também. Quero ver, Cristiano, não sei, a respeito do dízimo aqui. Rafael, faça uma pesquisa sobre a história do cristianismo. Com perguntas sobre o dízimo, não temos aqui. O Leão de Judá, boa tarde, que bom que Deus usa hoje o Senhor para levar a verdade a milhões de pessoas sobre o dízimo, que hoje não se dá dízimo, sim ofertas voluntárias. É exatamente isso. O Rômulo Braga, Alfredo, a gente dá o dízimo e não acontece nada. Aí o pastor fala, faz o sacrifício, mas onde está a bênção sem medida do dízimo? Mas, claro, essa bênção sem medida, eles mentem, eles deturpam, porque essa bênção sem medida tem nada a ver em você ficar rico. Era a chuva que vinha sobre... eles vinha sobre a plantação, sobre a terra, né? E quando fala sobre um dia de trabalho que corresponde a um denário, eu não entendi isso. A Adriana fala aqui a respeito do Vinícius, mas já silenciamos ele, porque eu vou silenciar aquelas pessoas que entrarem com fakes e com coisas, nós vamos silenciar e depois nós vamos também bloqueá-las, porque elas não estão aqui para somar, né? Estão para apenas tentar tumultuar e tirar a atenção das outras pessoas. Bom, vamos lá. Sobre o ajudar o próximo. Faça, e você mesmo faça. Não transfira para outra pessoa, tá? Você faça, porque olha o que está escrito em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste, você quem deve fazer. Porque se você entrega a uma instituição, primeiro que corre o risco de não chegar às pessoas que realmente estão necessitadas. Segundo, que depois aquela instituição vai fazer um trabalho de marketing para que os políticos, para que as autoridades pensem que ela, instituição, está ajudando os necessitados. Então vai usar aquilo como um marketing. E outra coisa, aquela instituição vai usar aquilo ali para poder pedir mais para outras pessoas. Para pedir o dízimo, o sacrifício, para fazer campanhas. Então você deve fazer. Então o rei dirá também, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, versículo 40, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então Jesus deixa claro o que ele quer de você, o que ele quer de mim. Isso aqui serve para mim. Isso serve para você. Porque ele disse que nós temos que praticar o amor ao próximo. E isso se confirma também nas cartas de Tiago, nas cartas de Paulo, de Pedro, ou seja, no Novo Testamento. Então, leia depois mais, que você vai até o versículo 46. Então, vamos conhecendo, até porque nós não nos tornamos adultos, né, de uma hora para outra. Então nós vamos, assim também na nossa vida espiritual, nós vamos crescendo. A revelação, ela é progressiva, né? A revelação daquilo que está escrito. Você veja, eu fiquei tantos anos dentro de uma instituição religiosa. E eu reconheço que eu não conhecia as Escrituras. Eu não conhecia. Agora sim, eu estou conhecendo. E ainda não conheço tudo. Por isso que aquilo que eu vou conhecendo, confirmando, eu passo para vocês. Tá certo? E que você também procure ler a Bíblia de uma forma linear, saber
o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento, o que era para o povo de Israel, o que é para a igreja. Tá bom? Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco ao vivo, você que deu também o seu like, né? Verdade, mentira, o bispo falou uma vez, o Downes, bom, falou, né? Mas tem esse canal também agora de denúncia, o Downes, tá bom? Pessoal, que Deus continue abençoando a todos. Aí, lembrando que todas as segundas-feiras nós temos esse horário, essa live, tá bom? Sempre trazendo um tema aqui. Eu gostaria muito que, quando nós trouxéssemos aqui essa live e trouxéssemos um tema, que você colocasse comentários dentro do tema que nós estamos falando, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e não esqueça, hashtag não dê dízimo, ajude o próximo, tá bom? Hashtag não dê dízimo, ajude o próximo. Um forte abraço e vamos em frente. So anytime you stop me, you want your rock up,